Agora a gente inicia a avaliação do tórax do bebê. E o que a gente deve avaliar aqui quando eu estou avaliando o tórax desse neném? Eu tenho que ver a caixa torácica, né? Formato dela, a forma e o tamanho dessa caixa torácica. E os pulmões. Eu tenho que avaliar a ecogenicidade, a homogeneidade. Quando a gente for ver algumas alterações, né? De caixa torácica e da parte respiratória, mais na frente a gente vai ver aulas que a gente vai ver algumas malformações específicas do sistema respiratório. Então, quando eu vejo aqui, quando eu vou fazer uma avaliação no tórax do bebê, o ideal é que a gente consiga colocar esse coração, a ponta do coração aqui, mais superior à tela, para poder eu conseguir fazer aqui também algumas medidas. Eu vou já te mostrar quais são. Mas vamos seguir aqui o nosso roteiro. Então, caixa torácica, eu estou vendo aqui a forma que ela tem, eu estou vendo aqui também o tamanho da caixa torácica. Olha só como é que estão a orientação aqui das costelas. Então, aqui está tudo ok. E eu também vou avaliar aqui a ecogenicidade, a homogeneidade dos pulmões. Algumas doenças podem aparecer aqui cistos ou áreas mais hiperecogênicas nesse pulmão, que a gente vai realmente detalhar um pouco mais à frente. E quando eu vejo aqui o tórax, o que é interessante também que eu faça de avaliação? Eu faça uma avaliação aqui subjetiva, tá? Eu posso medir, mas de forma rotineira a gente faz essa avaliação subjetiva, onde eu vejo aqui que o tamanho aqui do mediastino é da área cardíaca, ela é 1/3 da caixa torácica. Se eu fosse olhar, né, é como se coubessem 3 corações aqui nesse tórax. Isso é uma forma subjetiva de eu avaliar. Outra forma que eu poderia fazer também seria, eu poderia colocar, né, o meu cálipe aqui circular para avaliar essa área do tórax. Depois eu falo, tá, outro cálipe aqui para avaliar a área cardíaca. E isso daqui, gente, quando a gente está no pré-set de coração fetal, eles fazem de forma automática. E aí ele vai te dar essa área do coração em relação ao tórax. Eu também vou avaliar aqui o eixo cardíaco. Esse eixo, ele tem que estar, né, mais ou menos 45 graus. Então eu posso, quando a gente não tem muita experiência, a gente pode fazer isso, ou então a gente pode fazer de forma subjetiva, mas é como se eu traçasse, né, uma linha imaginária aqui, ó, na coluna, aqui para frente, e se eu fosse medir, passar uma segunda linha aqui, que é onde eu passo aqui no septo do coração, esse ângulo formado entre essa linha e a segunda linha que eu coloquei, seria ali aproximadamente 45 graus. Claro que a gente tem alguns graus aí a mais ou a menos, a gente vai detalhar realmente nos próximos módulos. Fora isso, né? O que a gente vai também avaliar aqui? Aqui a gente chegou na parte muito importante do exame, onde você é a grande estrela, onde você realmente faz a diferença na vida desse bebê, na vida dessa família, na vida da conduta que seu colega médico ele vai realmente tomar. A gente vai começar a fazer a avaliação cardíaca e aqui a gente não vai estar fazendo um eco fetal, mas a gente vai estar fazendo um rastreamento de malformações, porque se durante esse exame você percebe alguma alteração, você vai, né, sugerir, porque você pode sugerir que essa mãe ela faça um eco fetal. E aqui eu vou avaliar coração e grandes vasos. Aqui, quando eu coloco lá naquele corte de 4 câmaras, né? Eu vejo a anatomia desse coração, eu vou ver onde é que estão os ventrículos, os átrios, as válvulas átrios ventriculares, se os septos, né, estão íntegros ou não, a contratilidade, a frequência e o ritmo. A gente vai detalhar isso daqui muito mais realmente quando a gente for fazer a aula só de avaliação cardíaca. Essa nossa primeira aula é para a gente ter uma noção geral do que a gente vai ver ali mais na frente. E você vai ver que eu vou repetir tantas vezes isso que você vai ficar expert nesse tipo de avaliação. Eu vou avaliar também aqui a posição e a orientação, né, desse coração. E eu preciso ver também aqui os grandes vasos, a saída do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, os 3 vasos,
precisa avaliar isso aqui realmente, fazer esse rastreamento muito bem feito. E a gente vai se basear também aqui nesse protocolo da ISUOG, onde ele faz esse screening, né, esse rastreamento para malformações do coração do neném. E ele colocou, para não ficar muito complicado a nossa vida, ele colocou em uma sequência de uma varredurazinha que você pode fazer isso, às vezes, em uma única foto. Por exemplo, tá? Você pode falar assim, poxa, numa única foto, como é que é isso, né? Muitas vezes o bebê, no momento lá da minha avaliação, ele tá realmente, né, com o dorso posterior, então tá com o tórax bem anteriorizado, o coração ali para cima. Toda vida que o bebê está nessa posição, eu vou realmente começar minha avaliação pelo coração. Se ele não estiver nessa posição, eu vou começar a seguir aquela sistemática que a gente está vendo até agora. E aí, quando o bebezinho está dessa posição, eu vou fazer uma breve, assim, uma básculazinha milimétrica, mas primeiro eu vou aqui para o abdômen do bebê, ó, tá? Eu vou no abdômen do bebê, eu faço uma pequena báscula no sentido do polo cefálico do bebê e faço um pause, tá? Eu dou um freeze. E aí eu friso e eu vou voltando no cine loop. E aí geralmente isso dá certo, tá? Eu frisei, volto, eu vou vendo 4 câmeras, volto, vejo a via de saída ou do ventrículo direito ou do ventrículo esquerdo. Geralmente acontece isso comigo. Volto mais um pouquinho, vejo o 3VT, volto mais um pouquinho, 3 vasos. Nem sempre eu confesso que eu consigo ver a via de saída do ventrículo direito e esquerdo nessa mesma báscula, não. Por exemplo, às vezes eu consigo ver, vamos fingir que eu estou aqui com o transdutor, consigo ver a via de saída do ventrículo direito. E mesmo que eu faça essa básculazinha, tá muito leve, eu não consigo ver a do ventrículo esquerdo. O que eu faço? Eu oblico um pouquinho o meu aparelho e faço novamente a báscula. Geralmente também dá certo. Quando não dá certo para um lado, dá certo para o outro. E você vai ver assim, que apesar de ser um exame que você inicialmente vai ter uma dificuldade, confesso que eu tinha muita dificuldade, eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer em todo obstétrico meu, tentar fazer essa varredura. Claro que eu não me demorava demais ali, mas eu tentava fazer para poder ir criando, né, aquele arquivo de imagens e eu ir pegando mão para aquela manobra, tá bom? Então a ISUOG ela preconiza isso, que a gente vá no abdômen do neném e no corte do abdômen você vai entender por que eu vou começar pelo abdômen. Eu faço uma pequena báscula em direção ao polo cefálico e eu consiga ver todos os cortes necessários para essa avaliação. Você tem que perceber, assim, que a ISUOG, né, ela faz esse protocolo para ser o mais simples possível, porque ela quer que todos os médicos do mundo inteiro, né, não o médico do mundo inteiro, porque em alguns países a gente tem um técnico que faz, né, que é o sonography, eles saibam fazer esse rastreamento, consigam detectar e o bebê que tiver alguma malformação, ele consiga partir para um eco fetal. Então, eu vou iniciar a minha avaliação, tá? Esse aqui é do próprio artigo. Eu vou começar a minha avaliação no meu abdômen fetal e tudo isso porque a primeira coisa, na verdade, deixa eu te contar. Olha o que ele está falando aqui, ó. Esquerda, direita. A primeira coisa que você vai ter que saber é da apresentação, da orientação que esse bebê está. Eu preciso saber o que é a direita e o que é a esquerda do bebê. Eu vejo alguns colegas, às vezes, que falam assim, tá aqui o estômago, que é do lado, que é uma estrutura de lado esquerdo, e aí o coração está em cima do estômago, então tá tudo ok. Não se engane com isso, como eu já falei, eu peguei já bebê com cintos inversos totais, ou seja, tanto o estômago estava do lado direito, quanto o coração, e ela não tinha sido diagnosticada ainda. E eu tenho certeza que foi por esse pequeno detalhe, tá? Então, a primeira coisa que você vai saber é que é a direita e a esquerda do neném, e aí a gente vai iniciar nosso protocolo de avaliação cardíaca no abdômen do bebê, onde eu tenho que realmente identificar o estômago, eu tenho que identificar a aorta, né? Um pouco à frente, anterior à coluna e um pouco mais para o lado esquerdo, e a veia cava inferior um pouco mais para a direita e à frente da minha aorta. Isso daqui
é o crucial desse exame, do início da avaliação. Por quê? Porque a partir do momento, né, que se eu passasse uma linha aqui, ó, imaginar, onde eu conseguisse dividir esse abdômen em dois lados, direito e esquerdo, ó, eu vejo que a aorta é uma estrutura esquerda e a veia cava inferior é uma estrutura direita. E aqui eu vou saber de verdade mesmo que os meus átrios, eles são morfologicamente direito e esquerdo. Porque às vezes alguns isomerismos, né, que a gente vai depois falar um pouco sobre isso de uma forma mais detalhada, mas também de uma forma que a gente tente entender, alguns isomerismos cardíacos, a gente não tem os átrios, a gente tem dois átrios morfologicamente direito, dois átrios morfologicamente esquerdos, tá bom? Ou o contrário. Então, a nossa avaliação vai iniciar aqui e eu vou ver realmente que a aorta é uma estrutura esquerda, ela está anterior à coluna, e a veia cava inferior, ela é uma estrutura direita e está um pouco mais à frente aqui da aorta. Eu faço essa pequena báscula e eu caio no 4 câmeras cardíaco. Aqui no 4 câmeras eu preciso realmente identificar o que é ventrículo esquerdo, o que é ventrículo direito. O ventrículo direito eu consigo avaliar porque ele é um pouco mais curto, dá uma impressão que ele é mais curto, porque ele tem essa banda moderadora aqui. Então, eu consigo avaliar que é ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E aqui eu sei que é um átrio morfologicamente direito e um átrio morfologicamente esquerdo, porque eu já soube disso quando eu estava na avaliação do abdômen. Eu também consigo ver aqui as entradas, né, das veias pulmonares no meu átrio esquerdo. O septo aqui é atrial, também entre os átrios, e tudo isso daqui eu vou ver, né? Eu vou avaliar direitinho aqui essa cruz cardíaca, eu tenho essa leve desnivelamento, né, das minhas inserções, das minhas válvulas, eu tenho esse leve desnivelamento aqui, tem que ser realmente assim, tá bom? Então aqui eu vou avaliar isso. Subo mais um pouquinho na minha báscula, eu vou sair aqui na saída do ventrículo esquerdo, né? Na saída da pulmonar. E eu consigo ver que é aquela fotinha que dizem que é do pé da bailarina. No começo eu enxergava qualquer coisa menos o pé dessa bailarina. Foi muito difícil para mim, mas, né, com o treino e foi indo e foi indo e foi dando certo, né? A gente das imagens, a gente adora uma analogia. Às vezes eu não consigo entender muito bem algumas analogias que tem, mas ok, aceito, né? Então assim, aqui tem um pezinho de bailarina, né? Que é essa saída do ventrículo esquerdo, a saída da aorta. Basculo mais um pouquinho e eu consigo ver um pedacinho de ventrículo e a saída aqui do ventrículo direito. Eu vejo aqui as pulmonares. Se eu bascular mais um pouquinho, eu vejo aqui os 3 vasos. E aqui da esquerda para a direita, né? A artéria pulmonar, a aorta e a veia cava. E aqui também é interessante que eu veja quando eu vou avaliar aqui os 3 vasos, que esse espaço aqui, tá bom? É mais ou menos a artéria pulmonar um pouquinho maior do que a aorta, do que essa veia cava aqui superior. Não pode estar invertido. Isso daqui a gente vai avaliar melhor nos módulos seguintes. Se eu continuo, né, e faço mais um pouquinho de báscula, eu vejo aqui os 3 vasos. E se eu basculo mais um pouquinho, eu vejo aqui o 3VT, né? Que são os 3 vasos e a traqueia. Eu vejo a traqueia um pouquinho mais atrás, ela é um pontinho, né, anecoico, mas com uma região mais hiperecogênicazinha aqui ao redor. Então, esses são os cortes preconizados para a gente fazer uma avaliação cardíaca. A primeira foto que a gente vai, né, documentar no nosso laudo realmente vai ser essa. Eu já sei como é que esse nenenzinho tá aqui. Ele tá longitudinal, ele tá cefálico, ele tá com dorso à esquerda. E aí, se ele tá longitudinal, cefálico, com dorso à esquerda, eu tô com o meu lado esquerdo aqui para baixo e o meu lado direito aqui para cima da tela. E aí, por conta disso, não por conta da orientação do estômago, eu sei que o coração ele está realmente do lado esquerdo e que o estômago, que é uma estrutura esquerda, está do lado esquerdo e eu vejo que ele tem os citos tudo normalzinho.
Continuando a nossa avaliação, coloquei aqui algumas fotos, né? Faço uma básculazinha, caio no 4 câmaras cardíacas, e aí eu vou ver aqui, ó, ventrículo direito. Só voltando aqui mais uma vez. Aqui também, ó, além de eu ver os sítios, né? Eu vou ver a aorta e a veia cava. Então, eu já sei que os átrios lá em cima, o átrio direito ele é morfologicamente direito, o átrio esquerdo ele é morfologicamente o átrio esquerdo. Então, quando eu vou para 4 câmaras, esse é um corte também muito importante, eu vou ver, né, aqui, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. O ventrículo direito ele é mais curto, né, e mais grosso, porque a gente vê aqui a banda moderadora. O ventrículo esquerdo mais longo, aqui. Eu vejo entre eles o septo interventricular, e se eu quero avaliar esse septo, eu tenho que fazer um movimentozinho de trilho, né, no aparelho, no meu transdutor, para poder deixar ele horizontalizado na tela. Eu ligo o Doppler para poder eu ver realmente se aqui não tem nenhuma CIV. Aí eu, continuando aqui nessa imagem, né, eu vejo a cruz cardíaca e eu vejo a inserção aqui dessas válvulas, elas têm que ser um pouco desniveladas mesmo. O átrio direito, o átrio esquerdo, e tá tudo direitinho aqui nessa avaliação. Além disso, eu vejo a frequência, a contratilidade desse coração. Assim, é uma avaliação que é dinâmica, a gente vai vendo tudo. Se eu faço mais um pouquinho de báscula, eu consigo começar a pegar aqui a saída do ventrículo esquerdo. Eu botei essa foto aqui proposital, porque assim, nem sempre a gente consegue aquela foto de livro. Tá? Isso daqui é uma foto, é uma imagem parada, mas durante a avaliação eu consegui realmente ver essa via de saída bem direitinho. E aqui vai ser muito importante eu avaliar na hora que o vaso ele sai, para saber se eu não tenho nenhuma CIV, né, perimembranosa, porque essas CIVs mais próximos aqui da saída da aorta, elas são mais difíceis de fechar. Diferente dessas CIVs aqui, tá bom? Então, quanto mais para cá, né, mais difícil vai ser de fechar. Então, eu vejo a via de saída da esquerda, basculo mais um pouquinho, ó, consigo ver um pedacinho do ventrículo direito e a via de saída aqui do ventrículo direito, a pulmonar, ela bifurcando. Subindo mais um pouquinho, eu consigo ver aqui, ó, os 3 vasos e a traqueia aqui atrás. E mais um pouquinho eu consegui ver aqui também, ó, só a imagem dos 3 vasos. E aí eu gosto de ligar o Doppler, sabe, nesse momento, porque ele tem que fazer esse Vzinho e eles têm que estar com um fluxo da mesma correspondente, né, do mesmo jeitinho, da mesma cor. Tá? Eu não vou dizer azul ou vermelho, porque vai depender do aparelho, se você coloca o inverter ou não lá no seu aparelho, mas eles têm que ter o mesmo fluxo, tá? Eles têm que estar, esse fluxo subindo aqui na tela. Aqui a gente vê um vídeo, ó, tá aqui, ó, tá vendo? A via de saída do ventrículo esquerdo, logo aqui de cara, ó, a gente consegue aqui avaliar, tá? Via de saída do ventrículo esquerdo, os 3 vasos e a traqueia, tá travando um pouco, ó, 4 câmaras, consegui ver a via de saída do ventrículo direito também. Então, assim, observa que isso daqui é muito rápido, essa avaliação. Não vai demorar para você, é só você realmente, literalmente, pegar o jeitinho de fazer, que eu tenho certeza que você vai fazer perfeitamente. Lembra que eu falei que quando a gente vai avaliar o septo interventricular, né? Não é legal ele estar assim, tá bom? Tá vendo que aqui eu tenho impressão que tem uma comunicação interventricular? Quando a gente coloca, a gente tomba, né? A gente bota esse septo aqui horizontalizado e liga o Doppler, a gente vai ver que só foi realmente um artefato. Não tinha essa comunicação aqui nesse bebê. Então, vou avaliando, ó. Via de saída do VE, assim que começa o vídeo, ó, via de saída do ventrículo esquerdo, os 3 vasos, volto para 4 câmaras, via de saída do ventrículo esquerdo, do direito, tá? 3 VT, 3 vasos, ok. Avaliação cardíaca que durou alguns segundos, é muito rápido, tá? É bem rápido mesmo. Você vai ver que não vai ter essa dificuldade toda. Você achando alguma malformação aqui, você vai sugerir, né, para o colega para prosseguir a avaliação com eco fetal.
E aí, depois que eu avaliei tudo isso no bebê, né, eu fiz esse rastreamento de malformações cardíacas, eu vou ver realmente a frequência que o bebê está batendo ali com o coração dele, tá bom? Confesso que às vezes eu fico tão presa nessa avaliação que eu esqueço, mas por saber que já está normal, eu acabo esquecendo até de ligar. Mas aí eu depois, no decorrer do exame, eu vou e ligo, né? Mas assim, isso acontecia muito no meu começo. Então assim, eu gosto sempre de lembrar, botou o coração para ouvir, mas também coloca para a gente avaliar. E aqui é interessante também, quando você for fazer essa avaliação, colocar no preset cardíaco também, tá? A gente muda o preset do aparelho, bota no preset cardíaco. Então, depois de avaliar tudo isso, vê também a frequência e o ritmo.